Olá pessoal, aqui é o Hamilton, vamos a mais um vídeo. Esse vídeo é sobre Excel, nós vamos entender sobre os cálculos, como executar cálculos no Excel. Primeiro a parte de fórmulas, depois a parte de funções. Vamos começar pelas fórmulas. Antes de mais nada, vamos entender, o Excel ele executa cálculos matemáticos. Então, os cálculos matemáticos têm as regras matemáticas e essas regras vão ser respeitadas pelo Excel também. Primeiro, vamos ver aqui o seguinte, se eu quiser fazer uma conta simples, por exemplo, 2 mais 2, e der o Enter, o Excel não executa o cálculo para mim. Ele faz o quê? Ele apenas mostra o valor ali, como se fosse um texto. Tá? Por quê? Porque para poder executar o cálculo, eu preciso pôr o sinal de igual. Matematicamente, a gente coloca o sinal de igual no final, mas no Excel também não dá certo. Se eu tentar aqui, 2 mais 2 igual, e dá o Enter, ele também não executa porque ele entende que isso é um texto. Para que ele execute, eu vou fazer do lado aqui, o sinal de igual vem no começo, igual primeiro. Por quê? O igual, ele vai entender que tudo que vier depois do sinal de igual é para ele executar um cálculo, não é um texto, é um cálculo mesmo. Então, colocar igual primeiro, 2 mais 2, quando der o Enter, dá o resultado 4. E se eu clicar nesse resultado, ele mostra na barra de fórmula qual é a conta que eu fiz aqui na barra de fórmulas. Então, 2 mais 2, 4. Se eu quiser tentar uma conta de subtração, por exemplo, vou fazer aqui 4 menos 3. Como eu não pus o sinal de igual, ele não me dá resultado nenhum. Na verdade, ele entendeu como se fosse uma espécie de data, né? Ele entendeu como se fosse uma data. Eu vou apagar aqui, tá? Deixar vazio. Começar de novo, pôr sinal de igual primeiro, vamos lá, 4 menos 3, quando der o Enter, ele ainda mostra a data, mas porque ele converteu a célula aqui, vou colocar como geral novamente, pronto, 4 menos 1, 3, agora sim, tá? E aqui uma conta de multiplicação, sinal de igual primeiro, vamos lá, 2 vezes 3, 6, e agora uma divisão, tá? Igual 6 dividido por 2, 3. Muito bem. Os sinais aqui que o Excel entende, no caso, o sinal de vezes é o asterisco, que é a estrelinha, que a gente encontra no teclado facilmente, e a divisão é essa barra, que a gente também encontra facilmente no teclado. Então, temos uma diferença entre o sinal de multiplicação e da divisão. O sinal de soma continua normal, cruzinha. Sinal de subtração continua normal, que é o tracinho, sinal de menos, ok? Aqui embaixo a gente vai fazer o cálculo de uma potência. Potência ou potenciação é aquilo que vocês devem lembrar da escola, como por exemplo um número elevado a outro, tipo 2 elevado a 5. Vamos fazer aqui, igual 2. Só que a simbologia do elevado no Excel é o acento circunflexo. Eu tenho que pôr o acento circunflexo e colocar o número. Pronto, saiu o acento circunflexo e o número. Ele vai entender que é para fazer o 2 elevado a 5. Então, o acento circunflexo significa elevado. 2 elevado a 5. Ou 2 elevado a quinta potência, não sei. Vamos dar o Enter aqui. Resultado 32. Muita gente pode achar estranho, mas por que ele dá 32? Porque o 2 elevado a 5 não é 2 vezes 5. E sim, 2 vezes 2, 5 vezes. Quer dizer, 2 vezes 2... 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32. É o resultado que ele deu aqui. Esse é o cálculo da potência. Então, temos a soma, subtração, multiplicação, divisão e uma potência, certo? Outra coisa também para entender do Excel é com relação a dois sinais dentro da mesma conta, tá? Existe uma ordem na hora que ele executa isso. Primeiro, vamos ver aqui. Eu vou colocar igual 2 mais 2 vezes 3, certo? Muita gente pode pensar assim, 2 mais 2, 4, 4 vezes 3, 12. O resultado vai dar 12 dessa conta, mas na verdade, não. Deu 8. Por que deu 8? Bom, simplesmente porque quando há dois sinais diferentes na mesma conta, como tem aqui soma e multiplicação, ele executa primeiro a multiplicação. Então, ele fez primeiro 2 vezes 3, 6. Para depois ele somar o 2, que deu como resultado 8. Então, ele fez 2 vezes 3, 6, 6 mais 2, 8.
para que ele possa executar primeiro a soma, depois a multiplicação, eu tenho que colocar o sinal de parênteses. O parênteses aqui, ele vai indicar que primeiro aquela conta dentro do parênteses tem que ser feita, para depois fazer o valor que está fora do parênteses. Então, a soma eu coloco dentro do parênteses, e fora da soma eu coloco a multiplicação. Agora sim ele vai fazer 2 mais 2 primeiro e depois fazer vezes 3. Aí sim temos o resultado 12. Ok? E isso para qualquer conta. Então, só para recapitular. Quando temos dois sinais aí diferentes dentro da mesma conta, ele executa primeiro um tipo de sinal. No caso, ele executa primeiro a multiplicação, depois a divisão, a soma e por último a subtração. Certo? Se eu quiser que uma conta seja feita antes de outra e eu sei que pela regra de sinais ele não vai fazer, eu devo colocar essa conta dentro do parênteses. Fazer um outro exemplo aqui. Fazer aqui, por exemplo, igual 30 menos, certo? 30 menos, abre parênteses, 4 mais 3, fecha parênteses, vezes 5. Muito bem, eu chutei uma conta aqui, não sei de cabeça quanto vai dar, vamos apertar o Enter aqui para fazer o resultado. Deu menos 5, mas no caso só para entender, porque deu menos 5, ele fez 4 mais 3, bom, 4 mais 3 vai dar 7, depois ele fez 7 vezes 5, não é? 7, ele fez 7 vezes 5, vai dar 35, aí ele fez 30 menos 35, tá? 30 menos 35, o que deu menos 5. Por que ele fez 30 menos 35 e não 35 menos 30? Por conta da ordem. O 30 vem antes aqui, ele está antes. Então, imagina que ele fez toda essa conta aqui e no lugar de toda essa conta deu 35. E pelo posicionamento, o 30 está antes do 35, então ele é o valor que vai ser subtraído, aliás, o valor da conta, e o que vier depois é o que vai ser subtraído desse primeiro valor, tá? Por isso que deu menos 35, ok? Bom, outra coisa também, as células. Cada uma das células pode conter um valor, e esses valores podem ser utilizados. Se eu quiser fazer esses mesmos cálculos aqui, mas usando as células, eu tenho que colocar esses valores dentro da célula. Por exemplo, 2 aqui, e nessa célula do lado, 2. Aí eu quero fazer esse cálculo, 2 mais 2. Vou fazer aqui igual, só que aí eu vou apontar as células. Essa célula mais essa célula, certo? E dou Enter. Prontinho. Agora ele já começou a executar o cálculo. Eu já estou usando aqui as células para executar o cálculo, não estou usando os valores diretamente. Isso me facilita no seguinte, eu posso usar todas as células para colocar os valores aqui, certo? E depois eu faço os cálculos, sem me importar com o resultado que vai dar. Uma coisa que é importante no Excel é entendermos que ele é uma ferramenta para facilitar os cálculos para a gente. Então, a gente não precisa fazer cada um dos cálculos. O que precisamos saber é como fazer pelo menos um cálculo. Se eu souber fazer um cálculo, eu posso botar esse cálculo e depois ele executa todos os outros cálculos que tiver que ser feito. Tá? Então, eu tenho que saber fazer uma soma para que eu possa comandar ele e fazer com que ele execute essa soma. Eu tenho que fazer uma multiplicação para fazer com que ele execute essa multiplicação. No caso aqui, eu ponho os valores e mando ele somar esses valores. Não importa qual é o número que vai dar, ele vai dar o resultado dessa soma. Se eu trocar o valor 2 aqui por outro valor, como ele já está dentro de uma fórmula, ele vai fazer essa troca e já vai me dar o resultado automático. Por exemplo, eu vou trocar o 2 aqui por 8. Me dá o Enter. Pronto, ele já me deu o resultado 10. Não mudou? No caso, eu não mudei a fórmula, eu mudei apenas o valor. Isso também facilita no Excel porque eu posso criar uma planilha única para fazer vários cálculos. Esses cálculos vão mudando apenas os valores que vão ser acrescentados. O resultado vai ser apresentada de forma automática, não tem que me preocupar em ter que fazer cada vez que eu fizer aquela planilha, ter que fazer novamente todos os cálculos. Eu posso fazer uma planilha, duplicar ela e utilizando a mesma planilha, só vou salvando e trocando o nome, as datas e os valores, não preciso refazer os cálculos novamente. Tá? Vou fazer aqui a conta de subtração, no caso 4 menos 1, como é que vai ser? Então, igual esse valor
Pô, mas não tem nada aí, mas é isso mesmo, eu quero pegar o valor que está dentro daquela célula, menos esse valor. Também não tem nada, mas não importa, vou dar um Enter, ele me deu como resultado 0, por quê? É uma conta de subtração, ele vai pegar o valor dessa célula menos o valor dessa célula. Como o valor dessa célula não existe, para ele é 0. Como o valor dessa célula não existe, também é 0. Então ele fez 0 menos 0. 0 menos 0, 0. Agora, se eu colocar um valor aqui, por exemplo, 6, e dar o Enter, ele me dá como resultado 6. Mas não é uma subtração? Sim. Mas ele está pegando 6 menos 0. Então, 6 menos 0, 6. Se eu colocar agora um segundo valor aqui, como 2, por exemplo, resultado 4. Então, ele fez 6 menos 2. Ok? Ah, mas a conta não era isso. A conta era 4 menos 1. Tudo bem, vamos trocar aqui. 4 e aqui 1. Pronto, resultado 3. Certo? Eu não me importo com os valores que eu vou utilizar. Eu tenho que saber dar o comando de quais valores ele tem que usar. Ele tem que usar os valores que estão presentes nas células aqui. Depois eu posso trocar o valor da célula. Vamos fazer agora a multiplicação. Igual esse valor vezes esse valor. Enter. Deu 0. Mas por que não tem nada? Agora eu vou pôr os números aqui. 7 vezes 2. Ele dá 14. Teria que ser 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3. Resultado 6. Muito bem. E na divisão? A divisão teria que ser 6 dividido por 2. Então, vamos lá. Igual esse valor dividido por esse valor. Ele já deu aqui um div 0. Mas assim, ele está apontando um erro, mas o erro não é que a conta está errada, a conta está certa. O erro está que não existe valor a ser dividido, não tem como dividir o valor por 0. Não existe isso. A divisão ela tem que ser por pelo menos 1, não existe dividir por 0. Tá? Ou, no caso, não existe a divisão por nenhum valor. Se eu colocar 0 aqui até funciona. Tá? Mas eu tenho que ter valores aqui para a divisão funcionar. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 6 e aqui 2. Pronto, agora funcionou. 6 dividido por 2. Então, se eu fizer uma conta e der esse resultado, div 0, significa que faltou apresentar algum número. Tem que ter números para ele. Se não houver números, ele não executa o cálculo. Tá? Ele não executa o cálculo. Então, divisão por pelo menos 1 para que ele dê um resultado. Se a divisão for por nada ou por 0, ele já causa erro. O 0 já tem como dividir por algum valor. Olha só, o 0 tem como dividir por algum valor, mas não tem como dividir valores por 0. Ok? Bom, fizemos aqui então as fórmulas, né? Aqui usamos os valores, o que podemos chamar como valores fixos, né? Por que fixo? Porque aqui o 2 dessa conta sempre vai ser 2. Aqui já podemos dizer que usamos valores como aqueles valores que a gente aprende na escola, de x, de y, né? Que são variáveis. Eu usei aqui uma variável. Por que variável? Porque o valor dentro da G1, que ele aponta aqui que ele vai pegar o valor da G1, ele pode ser variado, pode ser qualquer valor, não importa. Tá? O que importa é que ele vai sempre pegar o valor da G1 e somar com o valor do H1. Aqui ele vai pegar sempre o valor da G2 e subtrair com o valor da H2. Isso aqui é o importante. Ok? Bom, pessoal, eu vou terminar esse vídeo por aqui. O próximo nós vamos dar continuidade a isso também. Eu vou até salvar aqui para a gente continuar. Tá? Salvar como. E vamos procurar a pasta aqui. Aulas de Excel. Esse aqui vamos colocar como aula 02 e salvar. Ok? Bom, na próxima a gente vai ver aqui como usar as funções, que são comandos internos do Excel. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima, tá?